A maior canalice do Senado Federal nessa legislatura foi feita hoje, né? Os líderes do Senado fizeram uma articulação para derrubar a medida provisória 905, a carteira verde e amarela, que ia possibilitar a retomada econômica após esse período de pandemia, né? Um projeto que basicamente desonera a folha de pagamento, faz com que o empregador precise pagar menos e o empregado receba a mesma coisa. Não há prejuízo para nenhuma das partes, pelo contrário, o empregado ganha aquele emprego, não deixa de receber nada e o empregador deixa de pagar os tributos em cima de folha de pagamento de até um salário mínimo e meio, de até R$ 1.500. Ou seja, uma medida que poderia possibilitar a criação de centenas de milhares de empregos para as pessoas mais pobres no período pós-pandemia, que nós vamos viver a pior depressão da história do Brasil em 120 anos. Isso quem está dizendo não sou eu, são projeções do FMI, projeções do próprio IBGE, projeções do IPEA, enfim, não existe nenhum instituto de pesquisa que coloque hoje que a crise que nós vamos viver pós-coronavírus vai ser leve, nem aqui, nem em nenhum país do mundo, né? A pandemia em si gera recessão, como já foi observado durante o período da gripe espanhola. E o Senado, ignorando completamente o esforço que a Câmara fez, vencendo toda a obstrução pesada da oposição, vai simplesmente jogar a medida provisória no lixo. Lembrando que eu tinha inclusive aprovado uma emenda a essa medida provisória para desonerar as gorjetas, né? Nós temos diversos aí, centenas de milhares de famílias que são sustentadas por profissionais que trabalham em bares, em restaurantes, em hotéis e que têm 40% do seu rendimento assaltado pelo governo via INSS, via FGTS e diversas outras onerações em cima dessa gorjeta, né? Então, a partir do momento que as gorjetas passaram a ser oneradas, né, os garçons e todos os profissionais de bares, restaurantes e hotéis de atendimento, mesmo aqueles que trabalham nas cozinhas, passaram a deixar de receber, a perder aí praticamente 40% do rendimento mensal, assim, destruindo, né, o padrão de vida, a condição de sustentar as suas famílias, né? E a gente estava acabando com isso numa emenda na medida provisória 905 na carteira de trabalho verde e amarela, e o Senado numa demonstração de irresponsabilidade, de canalice mesmo, porque isso é meramente uma intriga, uma mesquinharia, uma implicância com a Câmara dos Deputados. Ah, mas a Câmara ainda não votou todos os projetos que foram aprovados pelo Senado. A Câmara tem se esforçado para analisar as medidas provisórias, que são as mais urgentes, né? Afinal de contas, os próprios pressupostos constitucionais da medida provisória é relevância e urgência. Então, elas precisam ser analisadas primeiro pela Câmara dos Deputados, é o que determina, né, o regimento, Constituição Federal, decisão recente do Supremo Tribunal Federal, e a Câmara precisa dar prioridade para as medidas provisórias, sim, porque as medidas provisórias têm prazo para caducar. Projeto de lei não caduca, não cai. Então nós temos mais prazo, mais tempo para votar os projetos do Senado. Não tem por que ter essa ciumeira, essa mesquinharia de líderes do Senado e do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que mostra uma pequeneza gigantesca, né, com o perdão da ironia, no momento em que ele enterra, que ele mata a carteira verde e amarela, simplesmente por uma razão, por um pequeno atrito com a Câmara dos Deputados, colocando vaidade, colocando politicagem pessoal, isso tantos líderes do Senado, como o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acima do interesse do país. Nós ficamos 12 horas seguidas vencendo a obstrução da Câmara, da oposição na Câmara dos Deputados, né? Ficamos votando até 2h30 da madrugada, vencendo e utilizando todos os instrumentos regimentais para que a oposição não derrubasse a carteira verde e amarela na Câmara. E ainda assim o Senado vai jogar todo esse esforço e todo esse trabalho no lixo, desrespeitando completamente o trabalho da Câmara dos Deputados e jogando o interesse público, o interesse do Brasil, para vocês sabem onde, né? Enfim, fica aqui o meu repúdio completo a essa atitude abjeta do Senado de jogar no lixo uma medida boa para o país, uma medida que tem o apoio dos empregados, que tem o apoio dos empregadores, uma medida que só tem oposição naqueles que querem prejudicar o país, naqueles que efetivamente estão um pouco se lixando para a criação de emprego e renda pós-pandemia, que querem que tudo vá para o buraco mesmo.
mas que tem amplo apoio na sociedade civil. Então não tem nem a desculpa de falar, mas é uma matéria impopular, né? Não vou conseguir andar na rua se eu votar isso daí. Não é nem isso. Extremamente popular, o setor produtivo apoia, os empregados apoiam, os desempregados mais ainda apoiam, não é? Todos os setores da economia apoiam. Tem um setor da economia que se oponha a essa medida provisória, a carteira verde e amarela, como foi aprovada pela Câmara dos Deputados, com as modificações da Câmara dos Deputados. E o Senado, por pura birra, politicagem barata, vai enterrar essa medida provisória. Meu completo repúdio, né? Meu completo repúdio, e deixar meu recado aqui para vocês também que estão me assistindo, que cobrem e que critiquem duramente os senadores aí que vocês votaram dos seus estados, que foram eleitos, porque isso é assim, inaceitável. Isso é inaceitável. Isso é escancaradamente jogar o interesse do país pro ar para se preocupar com a vaidade do próprio umbigo. De, mas a Câmara demorou 2, 3 dias para analisar um projeto do Senado. Ridículo, ridículo. Ainda mais lembrando que toda a sessão conjunta do Congresso Nacional, que caiu por falta de quórum no ano passado, foi porque o senador ainda estava em casa de pantufa às 4 da tarde e não ia para o plenário votar. Todas as sessões que caíram, a Câmara estava lá presente, os deputados estavam lá presentes para analisar veto, para conceder crédito ao presidente da República, para atender algum ministério, alguma necessidade. Sempre a Câmara dos Deputados estava lá e era o Senado, os senadores que não iam trabalhar e que não tinham responsabilidade com o país e que não iam para o plenário votar. Isso aqui eu falo com bastante tranquilidade porque eu estava lá e acompanhei de pertíssimo que sempre que caiu uma sessão conjunta do Congresso Nacional foi por irresponsabilidade e falta de trabalho dos senadores. E agora essa demonstração patética, assim, deprimente, essa demonstração de canalice mesmo, de falta de caráter do Senado Federal.